Bom dia, boa tarde, agora é boa noite, tá, gente? Bom, gente, fiz esse videozinho aqui para vocês. Infelizmente eu tive que me ausentar, mas por conta do precaução, minha esposa deu positivo e eu já estou ficando um pouquinho gripado novamente e descobri hoje à tarde que ela positivou o Covid, fez o exame, ela está bem obstruída, está com sintomas gripais, e aí acabou tendo que fazer o exame e deu positivo. E aí, pela segurança, tá, de todos, seguindo os protocolos, hoje eu estou em casa, mas estou deixando esse videozinho aqui para vocês, para que não tenha nenhum tipo de problema aí com relação à matéria, para que vocês possam desfrutar um pouquinho da aula de hoje. Alô, bateria, vamos nessa. Vamos comigo, tá? Nós estávamos falando de que, galera? Continente africano. Maravilha. Continente africano, gente. Quando falamos de continente africano, eu só penso numa coisa. Hoje eu falo para você, você é sincero, para vocês, né? Você é sincero. Nós falamos de berço da humanidade. Eu penso em berço da humanidade, tá? E esse termo, né, ele é dado, lógico, foi em razão da África, no caso, é em razão da África abrigar uma das civilizações mais antigas e intrigantes do nosso planeta, que no caso foram os egípcios, né, que formaram um poderoso império há 4.000 anos atrás, e aí nós temos uma ideia de toda essa riqueza cultural, natural, e que existe ali no continente africano, que torna a África um espaço multiparticular, beleza? E aí vamos nessa, vamos falar um pouquinho da África, da divisão física do continente africano, a divisão física da África. E quando eu falo de divisão física, nós estamos falando da localização do continente africano. E aí quando nós falamos de localização do continente africano, nós falamos um pouquinho do norte da África. E aí o norte da África, que ali contém Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Saara Ocidental, Tunísia. E aí no oeste da África nós temos o Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, entre outros países no continente africano. E aí calma que eu vou destrinchar eles para vocês, onde fica cada um deles, tá bom? Segue no vídeo aí, galera. Vamos lá. E aí, vamos parar para prestar atenção só um instantinho numa coisa. Quando a gente começa a analisar a África, e aí destacando as suas características culturais, e aí a gente começa a ter uma percepção que a gente consegue promover uma divisão bem diferente do que a gente tinha em pensamentos anteriores. Tá? Por quê? Quando a gente começa a observar o continente africano, conhecendo, estudando, perdão, e aí, no caso, o continente africano, pela sua ocupação ao longo do processo histórico, tá, de todos esses anos, a gente pode, ali no caso, ter uma percepção que tem uma grande divisão. A grande divisão de choques culturais por conta, literalmente, dessa invasão, né, ou tomada de território de outras nações. E aí, ao longo do processo histórico, a África ela ficou dividida. E lógico, começaram a falar, a África branca, que hoje nós conhecemos como África Islâmica ou África do Norte, e aí nós temos a África Negra, ou seja, que no caso é a África de culturas locais, o que chamam de África Preta, certo? E aí nós temos algumas denominações por conta disso. Só que essa questão de África Branca e África Negra, isso aí entrou em desuso, certo? Exatamente, entrou em desuso. Por quê? Hoje nós temos a África do Norte ou África Islâmica e nós temos a África Negra, que são de culturas locais, ou África Preta, tá? E aí, a partir dessa divisão, a África ela vem a ser o resultado de anos de ocupação e principalmente de influência de diversas culturas do mundo inteiro que acabam remodelando
que acabaram, né, no caso, remodelando ali e transformando o continente africano num espaço totalmente ultra mega blaster diversificado. E aí, por muitas vezes, a gente consegue também perceber que os recursos econômicos no continente africano são muito desiguais. Tá? Por um lado, você vê países totalmente destruídos economicamente, dependentes não só de saúde, educação, de uma estrutura econômica como um todo, porém muito rica, com diversas paisagens e belezas naturais assim únicas, indescritíveis, que não pode ser visto em nenhum lugar do mundo, tá? E aí fica essa partezinha aí de todo o processo aí da divisão física aí para a gente finalizar. E aí, quando eu disse para vocês que nós vamos falar um pouquinho dessa divisão, tá? Quero que deixe bem claro para vocês: África do Norte, ou islâmica, ou África subsaariana. Beleza? Não precisa nem utilizar África negra, África preta, por quê? Associavam tudo isso de uma forma pejorativa, utilizavam isso de uma forma pejorativa e aí foi modificado. Então hoje nós temos África do Norte ou islâmica ou África subsaariana, tá bom? Ah, professor, como é que fica essa divisão? São muitos países e tal. Preste bem atenção. Você falou Argélia, Djibouti, Egito, Eritreia, Etiópia, Líbia, Marrocos, Mali, Mauritânia, Níger, Saara Ocidental, Somália, Sudão e Tunísia. Sei que vocês não precisam gravar isso tudo, né? Mas deu para, pelo menos, lembrar desses. Sabe que o restante para baixo é tudo África subsaariana. Beleza? Ah, não, professor, não, a gente tem que dar mais valor. Sim, claro, é só para que vocês tenham uma noção, para que vocês consigam ter uma compreensão dessa divisão. Tá? Eu sei que existem diversas coisas dentro de determinados conceitos históricos, tá? O respeito à cultura, que nós vamos falar sobre essa parte cultural, principalmente da questão linguística, a questão religiosa, isso tudo vai entrar nesse pacote. Não hoje, tá? Mas na próxima semana, se Deus quiser, é claro. E aí na África subsaariana nós temos Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camarões, Togo, Congo, Gabão, Quênia, Ruanda, Tanzânia, Moçambique, Namíbia, como é que é? Madagascar, a famosa Madagascar, que vocês sempre acompanham, já viram muito desenho quando eram pequenos, mais novos, né? Agora vocês já são adolescentes, né? Estão mais tranquilos, são quase lá na verdade, pré-adolescência. Se eu fico falando isso, vocês vão ficar com raiva de mim, não fica não, tá, gente? Só brincadeira, fiquem tranquilos. África do Norte, galera. A África do Norte, tá? Para a gente começar a falar da África, não tem como. Ah, vamos falar sobre a África subsaariana. Não dá. Nós temos que falar também do ponto principal, tá? Digo principal não na questão histórico-cultural, não na questão disso, tá? Estou falando do ponto principal econômico do continente africano. A parte do continente africano que para o mundo, infelizmente, eles olham a África e às vezes até esquece que esses países estão na África. Como, por exemplo, no caso aí, você tem o Egito, a Tunísia, Marrocos. As pessoas acham que, não, isso aí é no Oriente Médio. Tem gente que fala. É a realidade. E aí vamos lá. Quando nós falamos de América, eu estou com a América ainda na cabeça, viu, gente? Falando de 3 Américas, né? No caso, Norte, Central e Sul, aí fiquei com isso na cabeça da última etapa. E aí é o seguinte, quando nós falamos da África do Norte, tá? A África do Norte ali é marcada pelo predomínio ali da população árabe, que no caso chegou ali ao norte do continente durante o processo de expansão do Islã, tá? E aí durante ali pelo período ali do século, no caso do século 7, tá?
E aí, por essa razão, tá? Em termos de aspecto físico, os norte-africanos são hoje aproximadamente 80% dessa população, eles são caucasianos, tá? E aí o que começa a acontecer? A essa miscigenação com os africanos de raça, no caso da raça negra, teve origem ali nas migrações para o norte e principalmente no processo escravocrata. Bom, as línguas ali principal é o árabe, tá? E no caso o berbere. A religião predominante nessa região ali da África do Norte é a religião é muçulmana, perdão. Embora ali os povos do sul do Egito, Sudão, ali sejam cristãos, tá? A maior parte da população é muçulmana. Isso é um fato, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho, já falamos um pouquinho dessa parte estrutural, demográfica, vamos falar um pouquinho da economia. No caso, nós temos que tomar muito cuidado, porque existem alguns países que têm o mesmo segmento no setor produtivo. E aí nós vamos destacar alguns que estão em evidência no continente africano, como por exemplo o Sudão, tá? Apesar dele estar numa posição do norte da África, tá? Nessa posição entre essa divisão, principalmente econômica, o Sudão ele é essencialmente agrícola. E aí, por quê? Ele tem agropecuária ali que responde por 40% da riqueza do território nacional. E aí isso faz com que acabe empregando, né, uma grande maioria da população ali economicamente ativa do país, sendo 40% do setor agropecuário. E aí, diante disso, nós temos ali o principal cultivo ali, no caso, cana-de-açúcar e algodão. Cana-de-açúcar e algodão é do Sudão, além da pecuária bovina e ovina também. Lembrando, bovina e ovina, não é suína, tá bom? E aí nós temos ali a indústria, né, que ela acaba sendo bem restrita ali ao setor alimentício e têxtil, é normal. E aí logo nós temos um outro país, tá? Que é a Mauritânia. Que aí a Mauritânia ali, ela desenvolve uma atividade agropecuária, que aí os principais cultivos, tá? No caso são o arroz e o sorgo, tá? Com destaque também ali para a criação ali de carneiro, de aves domésticas e claro, uma coisa muito importante, tá? Na Mauritânia também ela ainda é beneficiada pela exploração mineral e principalmente o ouro. O ouro não, o ferro, gente, perdão. Especialmente o ferro, tá? No caso da Líbia, tá? Gente, é o petróleo, tá? Mesmo que tenha, no caso ali nós temos materiais de construção civil ali, indústria têxtil, indústria alimentícia, no caso, porém a exploração de petróleo na Líbia ela é forte, tá? E aí, no caso, diante de tudo isso, aí nós temos ali o Grande Egito, tá? Que tem uma peculiaridade muito, muito interessante. Assim como a Líbia, o Egito também contém essa produção de petróleo. Só que olha só, nós falamos da Líbia, que tem exploração de petróleo. Ponto. Ok, beleza. O que mais a Líbia tem? Se tem petróleo, ela tem ramos da indústria química, indústria petrolífera, tá? Além de materiais de construção. E olha só como é que são as coisas. O Egito, por sua vez, tá? Ele tem ali o Rio Nilo. Tá? O Rio Nilo ele acaba sendo uma fonte ali de vida e de trabalho do povo egípcio muito grande. Tá? Por quê? Diante desse cenário que o Egito representa, tá? Além de irrigar o Egito não, o Rio Nilo representa, além de irrigar áreas extensas, tá? Principalmente ali
a barragem de Assuã também garante ali um abastecimento de água e de energia elétrica para a população egípcia. E em decorrência disso, também ajuda a agricultura, que é desenvolvida ali com emprego bem conhecidos, né, com práticas, com técnicas bem tradicionais, né, e acabam produzindo ali também cana-de-açúcar, algodão, o cravo da Índia, tá? Milho, arroz, trigo, tomate. Olha só quanta coisa o Egito produz, gente, tá? Aí nós temos ó, arroz, trigo, cana-de-açúcar, cravo, o cravo da Índia, o algodão. Aí nós temos ali, no caso, todo um processo de abastecimento de água, produção de energia elétrica, e a partir daí temos também o parque industrial do Egito, tá? Não só esses produtos agrícolas, não só esse processo de extrativismo que existe no Egito, nós temos também toda essa parte industrial. E aí dentro desse sistema de parque industrial, muito interessante que existe uma grande diversidade do nível tecnológico no Egito muito elevado, tá? Além dessa também o nível tecnológico dentro do processo de produção de petróleo, da indústria petroquímica, metalurgia, você tem indústria têxtil, indústria do tabaco, indústria alimentícia, tá? Sem contar, galera, tá? O grande desenvolvimento do setor do transporte e principalmente o setor do turismo no Egito. É muito grande, gente. Vocês não têm noção. Eu conheço uma pessoa que ela sempre teve o sonho de ir. E aí essa pessoa foi e ficou surpresa ao visitar o Egito. E é uma pessoa bem próxima. E ela falou assim, gente, aquilo lá é uma coisa de louco, porque é tudo cheio. É tudo cheio. Ele falou que o pessoal diz que na época que eu fui, uma época que, assim, muito tranquila, tem pouco turista, mas ele falou assim, não tem como. Não tem como. Toda vez que eu vou, independente da época, está sempre cheio, sempre lotado, tá? E aí, vamos dar sequência à questão do Egito e aí passamos para a Tunísia, tá? E aí a Tunísia possui também parques industriais, principalmente para a produção de bens de consumo, tá? Temos o Marrocos também ali que se destaca ali na área hoteleira e demais setores ligados ao processo do turismo, e aí oferece ali no caso de milhares de empregos diretos e indiretos. A gente parar para analisar, no caso Marrocos, por sua vez, ali na esfinge, né, de Gizé, toda essa área, toda aquela região, né, as grandes pirâmides que existem, tá? O Museu do Cairo, com objetos que pertenciam ali aos grandes faraós do passado. Nós temos o Rio Nilo, do qual ali, no caso, o Egito, né, no caso, para o Egito ali é uma dádiva, né, segundo alguns especialistas da área, principalmente o historiador Heródoto, no caso, que fazem parte ali dos roteiros que são ali procurados por turistas ali no mundo inteiro, tá? E aí vale uma grande observação no caso do Saara Ocidental e Sudão, eles fazem parte também da África do Norte, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom, gente? Ó, um beijão, fiquem com Deus, tá bom?